Sabia que existem os vinhos laranja? Hoje vamos continuar falando da minha terra, de Mendoza, e os tipos de vinho que produzimos. Oi pessoal, eu sou Consuelo de Mendoza, convidada por Bebericando do canal. Hoje vamos falar um pouco mais dos vinhos que temos no Mendoza, mais especificamente do vinho laranja. Vamos continuar também falando um pouco mais dos tintos e dos brancos, sim? Não esqueça de ativar o sininho, curtir o vídeo e se inscrever ao canal para continuar vendo os próximos vídeos. Bom, vamos começar falando um pouco do processo do vinho, sim? Para fazer um vinho, a primeira coisa que precisa é coletar a uva. A uva, quando já é coletada, o que vamos fazer é selecionar os cachos de uva, porque precisamos de fazer uma separação entre o cacho de uva e a uva em si. Então o que vamos fazer, depois de selecionar toda a uva, quando já a uva fica pronta e uma uva boa, vamos começar a fazer o processo. Dentro de algum tanque, que pode ser de concreto ou de inox, vamos colocar a uva, que primeiro passa por uma prensa, sim? O processo de prensado é fazer pressão, é uma maquinária que vai fazer que podemos ter o suco separado das cascas e da semente. Principalmente, isso fazemos para separar depois os processos. Então, para fazer um tinto, o que vamos fazer é depois o processo de maceração. A maceração é quando a casca tem muito mais tempo ficando junto ao suco para ter mais cor, porque a casca o que tem principalmente é o pigmento e a complexidade de cheiros. Então isso vai aportar para a uva um vinho mais estruturado. Depois disso, vamos ter uma maceração longa. O que vai fazer isso vai fazer um vinho tinto, um vinho com mais corpo, mais interessante também, mas somente um processo diferente. Depois, para fazer um vinho branco, vamos fazer uma coisa diferente. Para fazer esse tipo de vinho, não vamos ter o tempo de maceração que temos no vinho tinto. Somente vamos fazer o pressado e vamos deixar a semente com um tempo com suco. Porque o que vamos ter principalmente é todo o suco, todo o sabor e os cheiros aportado por o suco da uva, não principalmente pela casca. O vinho branco, a diferença principal que vai ter é que não vai ter muita interação com a casca, sim? A casca não precisa de dar cheiro ou de dar cor para o vinho. Então, como o vinho já com o suco e com a semente já fica pronto, o vinho branco vai ter outro processo. Normalmente, com todos os tipos de vinho, vamos ter o processo de fermentação depois, que vai ser a fermentação alcoólica, e depois pode ter também uma fermentação que chamamos maloláctica, para ter mais ou menos um vinho com maior complexidade. Depois desse tempo, o que vamos fazer é filtrar o vinho e talvez fazer o processo de envelhecimento. Algumas vinícolas escolhem de fazer envelhecimento, então vou colocar na garrafa diretamente para fazer esse envelhecimento, ou vai colocar para envelhecer no carvalho. Tem as diferenças que cada vinícola pode escolher, mas o mais importante em realidade é fazer o vinho que temos aqui, que são dois vinhos brancos, por exemplo, fazê-los com um processo diferente ao vinho tinto, que o vinho tinto vai ter uma maceração mais longa. Outro tipo de vinho que temos também é o vinho rosé. O vinho rosé vai ter um detalhe especial. O vinho rosé é vinho feito com o processo de branco, mas com uvas tintas. A diferença principal é que vamos fazer a mesma coisa que falamos dos brancos, sim? Não vamos ter muita maceração. Então, principalmente, vamos pressionar a uva, vamos ter todo o suco e uma longa interação com a semente, mas a casca somente vamos deixar umas horas para ter essa cor que é uma beleza, que é um rosé bem suave, bem leve. A ideia é sempre ter um rosé delicado para ter um pouco de cheiros, um pouco de complexidade do vinho tinto, mas fazendo um vinho mais fresco. Aqui, por exemplo, temos um vinho que é 50% Malbec e 50% Pinot Noir. Isso faz com duas uvas tintas um vinho rosé, um vinho que é quase branco. Mas não é justo que eu continue falando dos vinhos sem falar do vinho laranja. A primeira coisa que eu prometi para você era falar desse vinho. Bom, Consuelo, eu conheci o vinho tinto, conheci o vinho branco, conheci o vinho rosé, mas que é laranja? O vinho laranja aqui que temos é um processo parecido ao vinho tinto, mas feito com uva branca, sim? Vamos ter um processo bem interessante. Eu juro que o vinho que temos aqui tem cor laranja, mas não tem nada de laranja, da fruta laranja, sim? É importante conhecer isso. O vinho sempre é feito com uva. E o que vamos fazer agora vai ser fazer o vinho com uma uva branca, que é uma uva interessante, que tem uma cor um pouco verde, um pouco laranja por fora na casca. E vamos ter uma interação com as cascas muito mais longe, como fazemos tipicamente no vinho tinto. Isso que vai fazer é ter uma cor mais intensa. No inglês, se fala muito nos rótulos do vinho que tem skin contact, mais ou menos ter um contato com a casca da uva muito mais longe, que vai fazer a cor tão interessante desse vinho. Imagina que um vinho branco que tem a cor mais tranquila, um pouco mais verde, um pouco mais amarela, vai ser uma coisa bem típica, porque a uva não tem muita cor. Mas aqui vamos a lograr, com o processo bem longe, ter uma cor muito mais interessante, bem forte, com muito mais personalidade. Mas se vocês gostariam, vamos experimentá-lo. Sempre uma coisa interessante que tem que achar no rótulo
é que o rótulo vai falar que o vinho é laranja. Aqui, como o vinho de Mendoza, vai falar naranja. Naranja é a palavra que é laranja no português. Então, vamos achar que o rótulo sempre tem a palavra laranja para fazer uma diferença no vinho rosé, no vinho branco, sim? É muito importante isso. Aqui, por exemplo, temos um vinho que é de Mendoza, que é do 2021 e que tem um teor alcoólico mais ou menos de 13,3 volúmenes de álcool. É uma coisa interessante porque o vinho branco, o vinho laranja nunca tem muito álcool presente. A ideia é ter mais ou menos um promeio bom de 13 a 14, que não precisa ser sempre assim, mas é um promeio interessante para ter o vinho leve, que tem a ideia sempre de ser mais refrescante, porque fazemos com uva branca um vinho um pouco mais encorpado. Vamos experimentar então. Sempre falamos que o vinho laranja é o vinho que tem uma cor interessante. Aqui temos, por exemplo, um contraste bem interessante. Vamos a ter uma cor que é bem laranja. Vamos a comparar aqui, por exemplo, com o vinho branco, um vinho que é muito mais forte, sim? Temos um vinho que tem uma cor linda. Vamos cheirar o vinho, sempre fazemos uma análise bem completa. O que vamos fazer para beber o vinho, para gostar o vinho totalmente? Vamos cheirar o vinho, vamos analisar a cor, como eu fiz com sempre alguma coisa branca. Quando cheiramos o vinho, já tem muito cheiro cítrico. Não é uma coisa pontual do vinho laranja, em realidade. Somente uma coisa da variedade que temos aqui. Um dado curioso é que sempre a gente do Brasil mistura ou compreende que a variedade é maçã. Mas não é um vinho de maçã. O variedade tem o nome de Marsanne. É uma variedade de França, bem interessante. Que, como eu falei, que tem uma cor um pouco verde, um pouco laranja. Por isso vamos a ter o vinho que é possível fazer laranja. Uma coisa também importante é que não qualquer vinho, qualquer uva branca pode ser vinho laranja. Depois de cheirar e de achar cheiros mais laranja, mais cítricos, limão, pode ter um pouco de maçã também, cheiro a maçã. É um vinho que vamos a gostar para fazer a melhor parte do vinho, bebê-lo. Ótimo, é um vinho refrescante, um vinho que tem mais cor que o vinho branco generalmente, vinho que intentamos ter mais complexidade e depois disso vamos a beber um vinho que na geladeira, com uma temperatura boa, pode ser muito refrescante para o verão. Bom, gente, então como vocês puderam ver hoje, temos muitos tipos de vinho Mendoza. Temos vinho pra caramba. Eu convido para vocês que conheçam alguns dos vinhos de Mendoza, que visitem também, mas também que lembrem que não temos somente tipos diferentes de vinho, temos também algumas coisas lindas para conhecer, como o vinho laranja, que é bem laranja. É muito laranja. Seu olho. Bom, gente, eu sou Consuelo de Mendoza, convidada por Bebericando. Obrigada, Bebericando, pelo convite do Viagem. Outra vez falando dos vinhos aqui de Mendoza, principalmente. Não esqueçam de se inscrever ao canal, de curtir o vídeo e de ativar o sininho. Vamos ter mais vídeos disso. E agora que já temos a taça cheia, saúde!